Boa noite, gente! Bem-vindos a mais uma sessão de meditação levemente. Vocês podem ver, eu tô bem aqui no meu quentinho hoje, porque tá maior frio aqui, mas fiquem confortáveis aí. Hoje eu queria fazer uma pequena introdução para clarificar um pouco o objetivo da sessão. Bom, na sessão de hoje, o nosso intuito vai ser observar o trajeto das coisas na nossa mente. Então, se você imaginar a consciência como um espaço, o nosso corpo, ele recebe os estímulos do contato com o mundo, o cérebro traduz para alguma coisa que a gente consegue entender. E essa tradução aparece no espaço que é a consciência. Então, todas as coisas que aparecem na consciência têm um trajeto, por assim dizer. Então, primeiro, a coisa não está no espaço. Segundo, a coisa aparece e o espaço recebe a coisa de braços abertos, porque a consciência nunca tem aversão a nada. Ela não rejeita nenhuma experiência. Terceiro, o espaço se torna completamente aquela coisa. E quarto, a coisa desaparece. Essa coisa, que eu estou dizendo, pode ser literalmente qualquer conteúdo da mente. Pode ser um som, pode ser uma sensação do corpo, um pensamento ou sentimento. Até o nosso senso de ser um eu também aparece e desaparece continuamente na consciência nesse mesmo ciclo. Só que é difícil perceber, e é para isso que a gente medita, para ficar cada vez melhor em perceber todas essas nuances do trajeto. Então é isso que a gente vai fazer nessa sessão, observar o trajeto de algumas coisas na nossa mente. E aí hoje eu queria propor um desafio para vocês, que normalmente eu não faço isso, porque colocar pressão no treino de meditação não funciona. Mas acho que se a gente souber que não tem problema se não completar esse desafio, a gente consegue se motivar e manter a autocompaixão ao mesmo tempo. Então, mas o desafio é o seguinte: nesses próximos 10 minutos de meditação, você tenta seguir pelo menos uma coisa que aparecer na sua mente desde o começo até o fim. Então, desde o momento em que ela aparece até o momento em que ela desaparece, sem perder a concentração. É mais difícil do que parece, porque a atenção é muito dispersa. Então, lembrando então, o desafio é tentar seguir o trajeto perfeitamente, uma vez, pelo menos, sem pressão. Então, se durante a sessão você estiver achando muito difícil seguir esses trajetos, eu tenho uma dica. Você pode usar as mãos para seguir o trajeto das coisas aparecendo na sua mente. Então, por exemplo, digamos que eu quero seguir um som. Vou colocar um som. Eu começo com a mão parada, porque o som não está na minha consciência. Assim que eu perceber que o som apareceu, eu começo a movimentar a minha mão. E eu movimento ela até quando ele some. Na hora que eu perceber que ele sumiu, eu deixo a mão parada de novo, até eu perceber o próximo som. E aí eu começo a mexer ela de novo. Isso é só uma dica para quem tem dificuldade em seguir esses trajetos. Bom, mas já falei muito, então vamos ficar numa posição confortável e meditar. Hoje vamos começar aproveitando o exemplo que eu dei na introdução e observar sons na consciência. Note o som aparecendo e sumindo na sua mente e tente perceber caso você se perca em pensamentos entre um som e outro. Tente se manter focado no trajeto do som.
Primeiro a sua mente não tem o som. Daí tem um momento em que ele aparece. Sua mente depois é envolta pelo som. E depois o momento em que ele desaparece. Não é necessário rejeitar os sons que vêm do seu ambiente ou os pensamentos que aparecem para você. Note que eles apareceram e continue se concentrando em seguir o trajeto do som na sua mente. Tente perceber o momento exato em que o som aparece. Perceba que você não faz esforço para receber o som na sua mente. Mesmo que você se perca em pensamentos, o som está lá. Você consegue observá-lo quando se conecta com a sua consciência. Caso você note qualquer pensamento ou sensação, você percebe que elas estão ali e tenta voltar a atenção de novo para o trajeto dos sons.
Em seguida, se você estiver de olhos abertos, pode fechar. E observe a escuridão no seu campo de visão. Lentamente, abra os olhos, observando o trajeto da imagem na sua mente. Não havia imagem na sua mente, mas de repente ela aparece e se consolida. E agora feche os olhos devagar e perceba a imagem se dissolvendo e desaparecendo na sua consciência. Abra e feche os olhos algumas vezes de forma lenta, observando o trajeto da imagem na sua mente. É mais difícil perceber, mas a visão, assim como o som e as sensações, também tem o mesmo trajeto na nossa consciência. Note a imagem aparecendo e sumindo. Feche os olhos novamente e mantenha-os fechados até o fim da sessão. No último minuto dessa sessão, relaxe e observe todas as coisas que aparecem e desaparecem na sua mente, sem precisar se focar especificamente em nada. Deixe tudo aparecer e sumir. O som da minha voz, as sensações da sua respiração e todas as sensações do seu corpo, os sons do seu ambiente, os cheiros à sua volta, os seus pensamentos e sentimentos. Observe que você não sabe o que vai aparecer em seguida, até que a coisa aparece na sua consciência. E depois você não sabe quando ela vai desaparecer, até que ela desaparece. Tente seguir o trajeto das coisas e perceber quando elas aparecem e desaparecem. Muito obrigado por completar essa sessão. Espero que vocês tenham tentado fazer o desafio e depois vocês me falam aqui nos comentários se vocês conseguiram ou não, como é que foi tentar seguir o trajeto de alguma coisa desde o começo até o fim. E eu espero que vocês também mantenham esse quadrinho aqui na mente de vocês e lembrar que todas as coisas seguem esse trajeto. Então, você pode notar isso no seu dia a dia, as sensações, os sons ao seu redor, tudo. E aos poucos você vai acrescentando esses momentinhos de consciência no seu dia. Isso ajuda muito o bem-estar. Então, para isso você pode repetir essa sessão, que amanhã já está online, e aumentando essa sua capacidade de observar.
E obrigada de novo, gente, por todo o comprometimento de vocês. E estou muito feliz que agora tem gente que toda semana está aqui. E, e é isso, eu vou continuar fazendo com muito carinho essas sessões, pensando em como ajudar vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma percepção ou coisas que vocês querem aprender, e vocês podem mandar aqui para mim, que eu estou sempre aberta às mensagens. Então é isso. Muito obrigada de novo pela presença de vocês e boa noite.